Pessoal, seguindo aqui, a gente falou bastante aqui de Corporate Access, falamos muito sobre o que? Base acionária. Deixa eu chamar a Alessandra do Itaú para falar brevemente para vocês uma novidade que o Itaú tem para cada um que utiliza o Itaú, mas também se não utilizar, enfim. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Alessandra Correia, faço parte do time de relacionamento comercial da escrituração do Itaú. Bom, obrigado, PH, Cássio, pela oportunidade de estar aqui, participando do evento com vocês. Acho que eu tenho duas mensagens que eu queria dividir com todos. Nesse início do ano, a gente implantou um novo modelo de atendimento a emissores. Então, nesse novo modelo de atendimento a emissores, nós estamos trabalhando com trios de atendimento dedicados para uma carteira de cliente, com telefones exclusivos. Então, vocês vão ser atendidos por um trio específico, né? Então, a gente entende, né, que, com isso, a gente vai trazer mais proximidade, mais agilidade nessa interação que nós temos com vocês no dia a dia. Além disso, a gente também implantou um novo canal de WhatsApp diretamente com o time de atendimento. Tá? Então, acho que é mais uma forma da gente conseguir estar com essa proximidade com vocês. E também a gente já atua com um canal de WhatsApp diretamente com o time comercial. A ideia é que a gente possa até ampliar um pouco isso, incluindo aqui dentro desse grupo com o comercial também o especialista da operação, para que a gente possa ter essas conversas sempre muito mais rápidas e tempestivas ali com todos. E aproveitar para dizer uma outra notícia, que nós estamos agora também, nesse ano, com o nosso novo portal do emissor, né, então vai ser o nosso novo site, digamos assim. Esse novo portal do emissor, ele vai ser o portal do IBBA. Então, majoritariamente, né, as companhias hoje já usam esse portal. Então, a ideia é que a gente vocês passem a usar o portal para fins de escrituração. A gente já tem uma primeira feature disponibilizada, que são os arquivos do REINF, e a gente também agora começa, ainda nesse semestre, a gente tem expectativa de entregar uma segunda feature, que é algo novo, que vocês não tinham no site, né, não tem no site antigo, que é a parte de consulta e cadastro de eventos, que é um dos temas que mais fazem vocês procurarem a gente lá na escrituração para conversar. Então, isso que a gente queria divulgar, a gente já divulgou um comunicado para os nossos clientes no início de janeiro, compartilhando os trios de atendimento com os telefones exclusivos, então se atentem. Mas a gente também aqui do lado comercial está fazendo uma rodada de conversas com os RIs das companhias, para que a gente possa também fomentar mais esse novo modelo. Era isso. Obrigada a todos. Bom dia. Legal, agora vamos para o nosso último painel de call de resultados, Investor Days, narrativas que movem o mercado. Por favor, Cleide, Beatriz e Igor. E Sandra, por favor. Senhores, obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu já vou dar um disclaimer aqui, Sandra tem reunião, então eu vou começar com ela, várias perguntas ali. O conselho aguarda na empresa, ela está aqui conosco, mesmo com essa reunião, né, Sandra? Muito bom. Vamos lá, gente. A gente pode deixar de fazer um call? Como que está essa questão, hein, Sandra? Compartilha com a gente um pouquinho esse seu universo de call de resultado, preparação e, principalmente, como se estruturar e estar preparado para o call de resultados. Ok. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço ao Cássio pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradeço aos colegas painelistas, né, por compartilhar esse espaço de troca de experiências, de interação, e também a todos os profissionais de RI aqui presentes. Bem, call de resultados, né, é sempre um momento de preparação. E puxando um pouquinho aqui já para o tema, né, juntando aqui com o Investor Day, a gente
faz, né, uma narrativa, ela precisa ser muito clara, né, estar conectada às estratégias da companhia. E o call de resultados, ele é como se fosse um termômetro, né? Então ele mede ali o resultado a cada trimestre e a gente faz essa conexão, né, com Investor Day, porque a gente faz, no Investor Day acaba se tornando um compromisso público, né, que a gente põe todas as estratégias da companhia ali publicamente, e através do call, né, todo o preparativo, todo o script, né, prepara os executivos, as perguntas que podem vir, a gente faz essa conexão, se tudo aquilo que foi prometido no Investor Day está saindo como evidência em cada call de resultado, né, em cada divulgação. Igor, vocês, compartilhem essa questão dessa construção da narrativa, como que vocês têm feito na Alpargatas? Vamos lá. Cássio, obrigado pelo convite, a todo o time MZ. É um prazer estar aqui com vocês. No nosso caso, o nosso call de resultados ele é bem objetivo, ele é bem focado no curto prazo. Assim como a Sandra comentou, o discurso, enfim, é mais um acompanhamento da estratégia que a gente dividiu e como isso está sendo realizado. Mas, de fato, a gente traz apenas o CEO e CFO para fazer os comentários nos calls de resultado, diferente do Investor Day, que a gente conseguiu trazer todos os executivos da companhia, nesse último que a gente realizou. A gente fez num formato de talk show, então a gente tinha o nosso CFO entrevistando os demais executivos. Então, foi um momento de trazer histórico, de trazer dados que, às vezes, o mercado não tinha ali tanto contato, trazer um acompanhamento do turnaround que a gente realizou e trazer também expectativas do futuro. Então, a gente conseguia trazer o mercado um pouco mais próximo do que a gente espera para o futuro da companhia. Então, acho que tem essa diferença. E aí, falando do material em si, a gente conseguiu que cada executivo trouxesse exatamente o material que ele queria mostrar, que respondia às perguntas que a gente se propôs a responder. E eram materiais que já eram... Não era nada novo, nada foi criado exclusivamente para o Investor Day. Então, internamente, todo mundo tinha muito contato com esse material e sabia de tudo que a gente estava falando ali. Então, foi mais e aí até entrou muito o papel do time de RI para conseguir trazer e montar esse material e deixar com uma carinha que o mercado ia entender, ia estar num formato que nós de RI já conseguimos avaliar se o mercado ia conseguir compreender bem ou não do que os executivos queriam mostrar para fora. Acho que foi um pouco essa a dinâmica de construção do material. Bia? Vamos lá. Queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. Esse ano completo 10 anos de RI, acho que desde 2016 estou com vocês da MZ, então acho que é um prazer ainda maior estar aqui. E falando um pouquinho de call e Investor Day, né, eu acho que, olhando para alguns anos atrás, o call ele era algo que era muito mais protocolar, né? Então, a gente fazia o call ali para cumprir a agenda, enfim, regulatória, né, ali mostrar um pouco dos números do trimestre. E acho que hoje o cenário ele é muito diferente, né? Então o investidor ele tem muito mais acesso. Acho que, enfim, o Alex e Camila também estavam falando isso no painel anterior. Mas o investidor ele tem acesso a relatório de analista, né? Tem mais acesso ao sell side, tem muito mais acesso a outros, a toda essa fomentação de pessoa física aí nas mídias sociais e também a gente vê um crescimento muito relevante de influenciadores que falam sobre teu papel. E ele acaba, de certa forma, construindo a narrativa da companhia por você. Então, eu acho que ali dentro do call é uma oportunidade de você aprofundar isso. Então, trazer um pouco mais de contexto, né, falar um pouco mais de operação, falar um pouco mais do dia a dia. E o Investor Day, eu acho que vai na mesma linha, só que de uma forma mais profunda. Então, ali é um momento de você falar de estratégia de longo prazo, né, trazer o investidor e potenciar o investidor para perto, porque... não é só o investidor que já está na tua base que você convida, você traz outras pessoas, você traz sell side. Então, ali você consegue, inclusive, trazer o C-Level. Então, é um momento que o investidor tem mais acesso à companhia, tem mais acesso à gestão, né? Geralmente, ali quem fala no call é CFO, CEO, e ali é um momento de troca, e eu acho que a gente não pode esquecer
que o mercado se fala o tempo todo. Então, às vezes, ali dentro do próprio Investor Day se torna ali um hub de conexão, né? Então, acho que eles acabam compartilhando ali as suas percepções e essa narrativa ela vai se espalhando de forma orgânica. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção em como a gente quer trazer esse investidor para mais perto, como que a gente quer mostrar essa estratégia de longo prazo, e acho que, no final do dia, o objetivo é trazer a melhor visão de longo prazo para esse acionista. Cleidi? Inicialmente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse painel com os meus colegas de profissão. E falando um pouco mais da importância desses dois eventos, na JHSF a gente costuma falar que a gente tem um mantra, que é o nosso planejamento estratégico. E mais do que divulgar os números, né? Então, call de resultados do ano, mais do que divulgar o número, porque o número ele vai estar dado, ele vai estar no ITR, ele vai estar no release, ele vai estar na apresentação. É a oportunidade que a gente tem de passar para o mercado aonde estamos no nosso planejamento estratégico. E a gente sempre fala, caraca, a nossa apresentação está muito repetitiva, mas é isso mesmo. A gente tem que focar na nossa trajetória, focar no qual que é o nosso horizonte de longo prazo, e o número ele corrobora essa trajetória, né? Então, a gente utiliza esse espaço para deixar o management, né, o C-level, passar essa mensagem para o mercado, porque no dia a dia, no front, ali, quem está é a equipe de RI, então é uma oportunidade do mercado ouvir isso da boca, enfim, né, do alto escalão, de quem de fato está ali no dia a dia da operação, quem de fato é estratégico, e a gente usa isso para ser muito repetitivo. Então, a gente está usando o exemplo de mudança de modelo de negócio da JHSF. A gente está 1 ano falando de renda recorrente, 1 ano falando de previsibilidade de negócio. E a gente vai continuar falando isso até que o mercado entenda, de fato, qual que é o nosso direcionamento. Então, é isso. Esses dois eventos eles são importantes para a gente pontuar e reforçar a estratégia da companhia, acho que mais do que a divulgação do número pelo número em si. Opinião rápida de vocês. Precisamos fazer Investor Day todos os anos? Qual a visão de vocês? Porque a gente colocou aqui bastante a diferença do Call e do Investor Day. Ótimo, relacionamento com o mercado, mas tem ali grandes diferenças. O que vocês acham dessa questão? Fazer ou não todos os anos? Bom, na Kepler, a gente já está no 5º ano fazendo, né? E eu acho, sim, muito importante, porque a gente fez o primeiro, a gente parte para o segundo e sempre está reconectando ali com o que a gente falou com o primeiro, para ver se as estratégias estão sendo cumpridas. Então, assim, 2 anos eu acho muito tempo, né? A empresa não se posicionar, não falar com o mercado, mas, sim, efetivar todo ano. Aqui do meu lado, eu acho que eu acho que depende muito do momento da companhia. O nosso último Investor Day tinha sido em 2021, então fazia bastante tempo que a gente não fazia. E aí realizamos agora em setembro do ano passado, de 25. E proposital, porque a companhia em 2021 ela apresentou uma nova estratégia. Essa estratégia não trouxe o resultado esperado. E aí a gente entrou no momento de turnaround da companhia. O momento de turnaround ele é um momento muito interno, assim, é um momento de reflexão, de entender o que aconteceu, por que não deu certo, como que a gente faz algumas correções rápidas de rota e depois o que a gente quer para frente. Então a gente passou por esse período, a gente teve troca de executivos, então a gente precisava ali ter, de fato, que as pessoas estivessem acreditando mais na companhia, para aí sim trazer um Investor Day, explicar o que a gente fez, ter o devido engajamento que um Investor Day precisa ter, e isso viria através do ganho da credibilidade. Então, uma vez que a gente conseguiu isso, conseguiu entender onde a gente estava, conseguiu entender para onde a gente ia, aí sim falamos, legal, vamos fazer o Investor Day, vamos comunicar, vamos trazer todo mundo. E, no fim, foi super legal, foi um engajamento ótimo. Foi aqui na MZ Arena, aqui estava super cheio no dia, então foi um momento muito legal. Os executivos que entraram nesse momento de turnaround já estavam com mais tempo na cadeira, então já conseguiam conversar. A gente fez no período da tarde um momento de salas menores, para o mercado conseguir conversar diretamente com cada executivo. Então, foi um pouquinho diferente.
concordo, acho que tem muito valor, uma vez que você entra em algo mais recorrente, cumprindo a estratégia, ter ali todo ano, mostrar os resultados, trazer mais dados, eu acho que com certeza tem muito valor tê-lo anualmente. O nosso momento que foi diferente. Sim, a gente percebe isso até porque os nossos analistas, investidores solicitaram, né, gostaram tanto, né, do evento. A gente tem sempre o suporte aqui, não fazendo propaganda, mas da MZ, os 5 anos aqui com eles. E, assim, sempre é um sucesso, e percebe isso. Tá? Vira o ano, eu recebo, né, nas reuniões solicitação. Né? Vocês vão fazer o Investor Day novamente? Então, isso já está na nossa estratégia. Eu acho que o nosso caso é muito parecido com o de vocês, né? A Espaço Laser fez a IPO ali em 2021, fez o primeiro Investor Day e depois ficou num hiato aí de evento. E acho que depende muito do momento da empresa, obviamente, se você tem coisa nova para falar, se você tem estratégia nova para apresentar, e também do perfil da empresa. Então, no nosso caso, a gente também é uma microcap, então tem uma questão de liquidez aí que é muito importante, e às vezes é o único momento que você consegue engajar pessoas que nunca olhariam o seu papel, ou que eventualmente, né, abre porta, fala, putz, é um evento, vai ser bacana, vou me conectar com outras pessoas e dar a oportunidade de olhar para a tua empresa. Então, acho que depende ali desses dois fatores. A gente também fez aqui na MZ, foi um sucesso, foi muito bom, e a gente teve bons resultados no pós-evento, né? Obviamente, é um trabalho de formiguinha, não é só um evento isolado que vai fazer o investidor entrar no seu papel, por exemplo, né? Você faz um acompanhamento ali depois do evento, enfim, faz esse trabalho de dia a dia de RI, mas acho que é um momento assim muito importante para você colocar para o investidor para onde que a sua companhia está indo, e às vezes você atingir aquele público que não te olharia no tudo mais constante, não olharia para a tua tese. Eu, como RI, eu adoraria que tivesse todos os anos. Eu acho que é um evento que reforça muito o speech da companhia, aproxima o mercado. Aí, aproveitando aqui a fala da Bia, você acaba acessando investidores que você não acessaria em nenhum outro contexto. Lá a gente não faz todo ano, justamente porque a gente está nesse processo de consolidação de tese, e quando a gente sempre faz grandes eventos. A MZ é um parceiro nosso que sempre ajuda a gente na transmissão. A gente faz normalmente em algum ativo da companhia, e, enfim, isso demanda também a agenda de todos os executivos. Mas é super importante. A gente tenta cobrir esse leque nos calls de resultados. Então, a gente mudou completamente a estrutura do call. A gente faz hoje de um jeito muito mais profissional, usando câmeras profissionais, áudio, microfones mais profissionais. Então, traz aquela cara de Investor Day, mas, na verdade, é um call. E a gente tenta cobrir o leque, trazendo mais qualidade nos calls de resultados. Inclusive, fazendo uma propaganda, e vou te pedir um desconto depois. Depois que a gente mudou a estrutura do call, a gente teve um aumento de 30% na nossa audiência. Olha só, gente, muito bom, muito bom. Aqui está claro que, assim, se precisar de organização de call, de Investor Day, seja na Arena ou não, a MZ está aqui para ajudar cada um de vocês. Mas a Bia puxou um elemento que eu queria agora questionar vocês, dessa preparação prévia para o evento, de um grande Investor Day, e esse pós-Investor Day. Que trabalho o RI pode fazer para que o evento em si não morra no próprio evento, para que ele repercuta antes e depois do evento? Bia. Vou puxar aqui, então. Assim, eu acho o RI, obviamente, ele está 100% envolvido ali em toda a narrativa do evento. Acho que ali no antes, né, você tem que construir uma história que não seja mais do mesmo do que você já divulga ali nas suas divulgações trimestrais. Então, o cara não quer ver ali o número de curto prazo, ele quer ver quais que são as alavancas que você vai implementar ao longo do tempo, no longo prazo, para ter o máximo de retorno possível, né? Então, enfim, a gente lá no Espaço Laser, a gente tem olhado muito para a ROI, inclusive, e a gente tentou, no último Investor Day, mensurar essas alavancas de valor. Além disso, né, acho que não ser uma apresentação estática e muito maçante ajuda muito. Então, a gente fez o Investor Day aqui, a gente fez em alguns painéis. Então, uma pessoa falou das operações internacionais que a gente tem na Espaço Laser, outra pessoa falou da operação no Brasil, falamos de número também, obviamente, demos um overview aí geral,
A gente fez um painel com os nossos franqueados aqui, então eu acho que trazer esse dinamismo para o evento, para o cara não ficar de saco cheio ali, enfim, a gente fez das 9 ao meio-dia, né, para o cara não ficar de saco cheio ali 10h30 da manhã. Então, acho que é um pouco disso, e aí depois, no pós-evento, a gente também rodou um perception, né, um formulário ali de avaliação sobre o evento, e acho que fazer esse acompanhamento com todas as pessoas que foram, com todos os investidores que foram, perguntar se gostou, se tem alguma outra melhoria que possa ser feita. Acho que eu pessoalmente, eu faço isso muito, né, então eu sempre que eu converso com algum investidor mais próximo, né, que está ali na tese, eu pergunto, né, o que você acha que está faltando, como que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente pegar esses feedbacks são muito importantes para que a gente continue sempre evoluindo dentro da narrativa. Vou até nessa linha de formato, eu acho que é interessante. A gente também, no momento dos preparativos, isso era um ponto. A gente não queria trazer, enfim, ficar rodando aqui pessoas fazendo apresentações com um monte de slide. A gente pensou a mesma coisa. Então, a gente tentou montar, e aí veio essa ideia de fazer num formato de talk show, de um grande Q&A. E aí o nosso papel como RI foi trazer quais eram as perguntas que a gente mais ouvia nas reuniões, nas conferências, até perguntas mais delicadas, e de fato forçar essas perguntas no Investor Day. Então, o nosso CFO fez esse papel e a gente junto ali trouxe as perguntas, e aí dividiu com os executivos. E aí era muito engraçado, porque às vezes o executivo falava, putz, mas você vai me perguntar isso? Isso aí é um tema difícil. A gente falou, não, vai, é o que o mercado quer ouvir. A gente quer, de fato, trazer algo novo. A gente quer trazer dados diferentes que o mercado não está acostumado nos calls, enfim, nas reuniões que faz. Então, eu concordo, acho que trazer um formato diferente, seja painel, seja montar, por exemplo, fazer uma parte aqui de plenária, depois fazer uma parte que as pessoas, o público vai ter um contato mais próximo com executivos que eles não estão acostumados a conversar, eu acho que faz toda a diferença. Bom, só fazendo um complemento, né, que a Bia falou do estudo de percepção, percebo assim na prática, ajuda muito. Então a gente fez, né, falei que a gente tem 5 eventos, né, consecutivos, e desde o primeiro, com esse estudo de percepção, cada um, né, no início a gente tinha mais gaps. Então a gente foi sanando esses gaps, a gente chegou num nível de excelência muito grande, né? Então compartilhou isso com os executivos, com o conselho, né? Como é que foi esses últimos calls de resultado? A evolução foi muito grande. Então isso sim é bastante importante. E eu queria aproveitar, já me despedir aqui de vocês, porque eu tenho um evento, né? Tenho uma reunião agora com os executivos, e foi um prazer estar aqui. Obrigado, Cássio, obrigado aos colegas, né? E um bom dia aqui para vocês. Cleide, você comentou do call de resultados, que o seu formato é diferente. Você não utiliza o Investor Day, mas você cria a grande experiência no call de resultados com essa superprodução. Como que é para você internamente fazer a sua preparação interna, preparar os executivos para o call de resultados, para esse momento live das câmeras? Porque eu vejo que tem muitos clientes que às vezes não utilizam vídeo, por exemplo, já está no Zoom, já faz novas tecnologias, mas não querem ligar a câmera porque tem medo da preparação. O executivo não, quer passar o papel, quer fazer isso, aquilo, outro. Que dicas, que recomendações e como que é internamente na JHSF esse processo? Tá bom, legal. A gente, como RI, a gente que está na frente com relacionamento com o mercado, a gente antecipa o que pode ser, pode vir de questionamento no momento do Q&A, por exemplo, da divulgação de resultado. Então, a gente já tem a apresentação um pouco antes, então a gente já sabe o que vai ser apresentado em termos de números, em termos de mensagem, mas o grande é que o que pode vir no Q&A, né, o que o analista pode perguntar. E a gente faz esse acompanhamento com o C-Level, a gente deixa eles bastante alinhados em relação ao que é enfim, trend topics, não só do resultado em si, mas no plano estratégico, porque, voltando aqui à minha primeira fala, para a gente é muito mais sobre reforçar o nosso plano estratégico do que o número pelo número. O número ele é só uma corroboração ou uma validação do todo, né? Então, esse alinhamento inicial, prévio, ele é muito importante.
Então, olha, a gente recebeu muita pergunta sobre o novo shopping na Faria Lima. Então, tenha em mente que isso pode vir. A gente recebeu muita pergunta sobre uma operação nova do Fasano em Nova York. Então, tenha em mente que isso possa vir. Então, esse alinhamento prévio ele é fundamental. Pessoalmente, assim, acho que eu sou muito preocupada com o formato, tanto de release como de call de resultados, e a gente mudou muita coisa lá dentro da Espaço Laser, né? Hoje a gente faz o call em um estúdio, então, e é muito bom quando você tem um C-Level, um management comprado com isso, né? Porque às vezes teu C-Level, teu CFO, ele, enfim, não quer aparecer, né? Não quer se mostrar, enfim, essa timidez, alguma coisa nesse sentido, o que não é o caso da Espaço Laser, então isso ajuda muito. Então, todo trimestre a gente faz. É meio que uma super produção também, então é como se fosse um Investor Day, um call que fica bem bonito, mas, obviamente, acho que não é só a estética que conta, apesar de ser... Acho que quando você facilita o acesso à informação, quando você deixa mais intuitivo, a probabilidade de você ter um engajamento do investidor ela é muito maior. Mas acho que, em paralelo a isso, a gente sempre traz muito contexto junto com os números. Então, não é só o formato, não é só a estética, acho que é consistência ao longo do tempo, você sempre contextualizar o que você está entregando ali, você trazer mais uma visão de longo prazo dentro desse call, mas a gente tem essa preocupação, sim, com o formato. Se vocês verem as nossas últimas divulgações, são todas bem bonitinhas. Igor? Do nosso lado é um pouco diferente, a gente abre câmera, mas não temos nenhuma superprodução, enfim, fazemos em uma das salas da companhia, via Zoom, mas é algo menor e é um pouco do perfil do C-Level, o perfil da companhia nesse momento, de fazer algo um pouco mais objetivo. A gente, obviamente, conecta o resultado do trimestre com a nossa estratégia, mas é um call um pouco mais objetivo, mais focado ali em apresentar os números, em comentar algo que possa ter acontecido durante o trimestre, mas nesse ponto o call em si do resultado é um pouco mais simples nessa questão de produção. Na preparação, até o que a Cleide comentou, a gente vai também muito nessa linha de preparar para o Q&A. Acho que em relação à apresentação dos resultados em si, para eles é super tranquilo. É mais deixar ali alguns temas mais sensíveis que podem vir, e aí é muito papel nosso do RI de saber quais são esses temas e deixar eles preparados para isso, se eventualmente vier. Partindo para o final, eu queria perguntar sobre os erros mais comuns na comunicação e que poderiam ser evitados, seja no momento da conferência de resultados ou no Investor Day. Posso puxar aqui? Olha, eu acho que os principais erros que a gente vê, né, eu acho que é um desalinhamento aí de narrativa, que eu acho que acontece bastante, né? Eventualmente a companhia mudar a explicação a cada resultado, então isso acho que acaba gerando uma certa desconfiança do investidor. Acho que um ponto também que a gente evita e que eu acho que é importante evitar é não falar sobre assuntos sensíveis, né? Então, eventualmente ali você tem algum assunto mais tricky ali no trimestre, alguma coisa que você acaba tentando abafar e não dar luz exatamente para aquilo que o investidor quer entender. Então, eu acho que esse é um erro de narrativa muito grande, você acaba perdendo a credibilidade. Então, a gente tenta sempre, eventualmente, se tem algum ajuste de resultado, se tem alguma coisa ali que está fugindo um pouco do caminho natural das coisas, a gente tenta dar um nível de granularidade maior possível para que o investidor entenda se aquilo é alguma coisa estrutural, se é alguma coisa de curto prazo, né, se é alguma coisa que ele pode esperar da companhia no business as usual, mas eu acho que esses dois pontos, para mim, são erros grandes ali que mais afastam do que aproximam o investidor. Acho que, do nosso lado, esse com certeza acho que é um dos temas. Eu acho que quando a gente fala de one-offs, e aí sejam eles internos ou externos, então, putz, é um efeito de câmbio, é um write-off que resolveu fazer no trimestre. Eu acho que esses temas têm que dar a maior clareza possível, tem que ser transparente, porque senão o investidor não entende, fica uma sensação estranha,
por que não dar transparência, por que não falar abertamente de algum tópico? Então, eu acho que esse, com certeza, é um tema. E o outro que eu acho que é interessante comentar é ter certeza que a mensagem que você quis passar foi compreendida da maneira que você imagina. Eu acho que, às vezes, você passou ali a apresentação com o seu C-Level, você mesmo, às vezes, fez uma reunião, algo, e para você foi perfeito, ótimo, mas talvez a outra pessoa não entendeu da maneira que você queria. Então, às vezes é interessante se certificar de que o entendimento, seja para um sell side, seja para um buy side, foi da maneira que você imaginou que seria. É que só em complemento, eu acho que, enfim, concordo aqui com o que os meus parceiros trouxeram. Uma coisa que eu pessoalmente me preocupo muito na JHSF é que esteja alinhado quem vai responder o quê. A gente divide por blocos de questionamento. Eventualmente, informações que são financeiras, o CFO vai responder. Informações que são mais estratégicas, o CEO vai responder. Para não ficar naquela hora, quando vem a pergunta, um olhando para o outro, e aí a batata quente está com quem? Não, cada um sabe o que exatamente tem que fazer, eu acho que isso é importante. E reforçando aqui o ponto do controle da narrativa para informações que também não são necessariamente boas, né? Então, acho que a empresa, que o nosso papel enquanto RI, enquanto CEO, enquanto CFO, é ter controle da narrativa, seja ela boa ou ruim. Se você não se posiciona, o mercado vai fazer isso por você. Então, acho que esses são os principais erros que eu tento, pelo menos, fugir lá no nosso dia a dia, com alinhamento para calls e investor days. Legal. Última pergunta, prometo para todos, mas você puxou um tema relevante, super importante, narrativa. 2 dicas sobre narrativa na hora que você está construindo ali o seu call de resultados em si, sua divulgação, Investor Day, como organizar isso de uma maneira fácil que os stakeholders como um todo vão entender. Ela tem que ser simples, então, vou dar o exemplo da JHSF, 58% da nossa base acionária são acionistas pessoas físicas, então a gente não pode estar falando para um público específico. Então, acho que essa linguagem, essa estratégia, a narrativa principal, ela tem que ser didática e clara. Aí, obviamente, quando você vai afunilando no nível, vou fazer um one-on-one com o acionista, com o analista sell-side, vou estar numa conferência com buy-side. Aí sim você pode aprofundar, usar mais termos técnicos, mas a mensagem principal ela tem que ser didática. E ela tem que ser corroborada de alguma forma com o número. Então, olha, hoje eu estou aqui, eu rodo com um NOI X, e a minha expectativa depois de X anos é ter um NOI X mais 2, sei lá. Então, corroborar essa narrativa com dados que são palatáveis. Acho que do nosso lado é um pouco disso também, né? A gente vem construindo aí uma narrativa de longo prazo, então, no caso da Espaço Laser, as coisas mudaram muito desde o IPO, e acho que a gente retomar essa narrativa e reconstruir e conseguir olhar para o futuro e fazer com que o investidor olhe para o futuro com a gente é muito importante. É óbvio que a gente sempre traz elementos para além dos números, também acho que isso é muito importante, você trazer um pouco mais de contexto operacional, e aí a gente constrói dessa forma, tenta dar o maior nível de detalhe, obviamente, dentro do possível que a gente pode, mas acho que o grande objetivo é que a gente sempre seja transparente aí dentro das decisões. Muitas vezes, tem vezes que o investidor não vai concordar com a decisão do C-Level, mas se você tiver um racional por trás, conseguir explicar o nível de retorno daquilo, a percepção dele pode mudar, e acho que está na mão do próprio C-Level e da própria gestão fazer com que essa percepção mude, mostrando o racional por trás. Então, acho que a gente sempre tem que mostrar que, por trás de tudo isso, tem um trabalho muito sério sendo feito, e que a gente consiga dar luz, eu acho que para todas as áreas dentro do negócio. Eu acho que é assim que você consegue construir uma narrativa sólida e mostrar para o mercado o que a companhia tem feito. Igor? E acho que, assim, tá super claro e concordo 100% com o que vocês já comentaram. Para trazer algo, talvez, um pouquinho diferente, e até comentando para o Investor Day, a gente fez um negócio legal na preparação do material, e para garantir essa clareza do material, entendimento, conexão com a estratégia, que foi deixar muito próximo o time de estratégia. Então, o que a gente fazia era, o RI repassava, vamos ver se
não tem nenhum número aqui que não poderia divulgar, que nenhum executivo colocou nos seus slides, coisa que não poderia ir para fora ainda. Beleza. Agora, time de estratégia, vem cá, senta com a gente. Ó, tá fazendo sentido com o que a gente desenhou de estratégia, as coisas estão conectadas. Então, o time de estratégia nos ajudou muito com o material, especialmente do Investor Day. E aí a gente conseguia garantir um pouco mais, querendo ou não, é mais uma área ali da companhia vendo se está tudo muito bem conectadinho, porque isso também faz muita diferença. Você tem diferentes áreas comentando de diferentes temas aqui, e aí, putz, na hora que você vê que tudo se conecta, eu acho que faz muito mais sentido para o investidor, eu acho que a história fica muito mais bem contada. Então, acho que é também um outro tema legal. Só complementando, acho que esse é um ponto importante também, porque a gente tem que tomar muito cuidado em ser consistente e também não abrir coisas que eu acho que a companhia talvez não esteja preparada operacionalmente para abrir. Então, você, enfim, overpromise alguma coisa também, eu acho que é muito perigoso, né? Acho que todo crescimento, principalmente aqui no Brasil, ele é consistente, ele é paulatino, então eu acho que não tem muita bala de prata e eventualmente quem overpromise pode acabar frustrando o mercado. Então acho que esse é um ponto importante para trazer. Muito bom. Gente, eu ficarei aqui horas conversando com vocês. Quero agradecer cada um que esteve aqui com a gente. Obrigado, Cleidi. Obrigado, Bia. Obrigado, Igor. E muito obrigado por todos que estiveram aqui com a gente hoje. Nós vamos rodar para todos vocês uma pesquisa de avaliação e obrigado. Boa tarde para todo mundo.